alunos, né? Hoje, segunda aula nossa, tá? E antes dessa aula, o professor vai disponibilizar para vocês aqui um trechinho do resumo do que foi a aula passada, certinho? Vamos aguardar um pouquinho e a gente já voltamos. Então, só para continuar aqui o que nós vimos na aula passada, primeiro conteúdo, números naturais, né? Nós conhecemos quem são os números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Nós descobrimos que os números naturais, eles são infinitos. Uma coisa infinita é uma coisa que não tem fim, certo? Então, quer dizer, os números naturais, eles nunca terminam, né? Por exemplo, se eu pego, eu vou escrever aqui 1565. Se eu acrescentar mais um número, eu já tenho 15.652 e assim por diante, né? Então, esses foram os números naturais, que foi a primeira parte que a gente fizemos, né? A nossa sequência numérica, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, porque os números naturais são números infinitos. Essa seria a nossa sequência numérica, certo? Nosso próximo conteúdo nada mais era do que o antecessor e sucessor de um número. Lá na folha da atividade de vocês estava bem explicadinho, dizendo quem é o número que representa o antecessor de um número. O antecessor já fala antes, quer dizer, o número que vem antes. E o sucessor nada mais é aquele número que vem depois. Por exemplo, eu tenho 658 para representar o antecessor desse 658. Então, quem que vem antes? 657. Quem que vem depois desse número aqui? Do 658. Então, nós tínhamos 658. Eu vou representar o sucessor. O que é o sucessor de um número? É aquele número que vem depois, né? Aquele número que vem depois. Logo, nós temos 659. Tá? Então, esses eram os dois conteúdos que a gente fizemos na última aula, certo? Então, agora vamos para a próxima aula. Com a aula de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, aquele número, né, que a sua base é 10. Os logaritmos podem ser classificados ou significativos de 1 a 9, certo? Tá? Então, pera lá. O professor falou de 1 a 9 e o 0. Pois é, o 0, ele é um logaritmo que não é significativo, né? Ele não tem valor expressivo, tá? Então, a representação dos números naturais através do sistema de numeração decimal, né? Quando a gente vai fazer contagem de 10 em 10, estamos trabalhando aí com o sistema de numeração decimal, certo? Ó,
10. Né? 10, aqui nós estamos trabalhando já com o sistema de numeração decimal. E a partir dessa aula de hoje, a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais sobre classe, ordem, valor posicional, tá? Tudo isso aí muito fácil, vocês já viram em anos anteriores. Quinto ano, a princípio, é só a continuação dos anos anteriores, certo? Depois que vai ficar um pouquinho mais difícil. Tá, então, para iniciarmos, já que a gente sabemos que o sistema de numeração decimal, sua base é 10, os algarismos podem ser significativos contando de 1 a 9, porque o próximo seria o 10 e assim nós já teríamos uma dezena, né? Dentro desse sistema de numeração decimal, a gente temos os valores posicionais dos números, né? Valores absoluto e o valor relativo é o que a gente vai estar vendo agora. Tá? Nós vamos aqui para o quadro, o professor vai fazer na prática, para vocês terem uma noção o que é o valor relativo e o que é o valor absoluto de um número, certo? Então vamos lá no quadro. Por exemplo, vamos começar aqui com o valor absoluto. Pode ser representado pela sigla VA. Valor absoluto. Valor absoluto de um número. Por exemplo, vamos pegar primeiramente um número aí para dar um exemplo. Eu tenho aqui o número 586. 586. Tá? O que é o valor absoluto de um número? O valor absoluto de um número nada mais é do seu algarismo em si. Quer dizer, o valor absoluto é o próprio número, independente de qual posição ele esteja, certo? Por exemplo, vamos pegar aqui como base o número 5. Qual é o valor absoluto do número 5 nesse algarismo aqui? Nesse numeral. Nesse numeral, que é o 586, o número 5, o valor absoluto do 5, é ele mesmo. É o próprio 5. Então, o valor absoluto de um número é ele mesmo, o próprio número. Tá? Por exemplo, posso pegar um número grande, 13.587. É um número grande para nós. Qual é o valor absoluto do número 3? Nós temos o algarismo, também chamado de numeral, certo? Algarismo, também chamado de numeral. E dentro desse numeral eu quero saber qual é o valor absoluto do número 3. Valor absoluto. Valor absoluto, independente da posição, é o próprio número. No nosso caso ali, então, o valor absoluto do 3 é o próprio 3. Vamos agora para o valor relativo desse número. Representado pela sigla VE, que é o valor relativo, valor relativo, esse aqui já muda. Porque o valor relativo de um número nada mais ele vai depender muito, tá, da posição em que esse número se encontra. Aí nós usamos aquele joguinho da velha, né, que todo mundo sabe, onde a gente tem a ordem classe, que é a unidade, dezena, né, e a centena, que o professor vai estar falando. Essa aqui é o valor posicional de um número. Então, para nós representar o valor relativo, eu preciso saber o valor posicional de um número, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui 586, né? E aí a gente vai dar aqui o valor relativo de cada um, dentro da posição em que eles se encontram, certo? Nós vamos pegar sempre da direita para a esquerda
Aqui nós temos unidade, dezena e centena, que eu já vou falar. Tá? Se eu pegar pelo 6, o valor relativo do 6 será o 6 mesmo, porque ele é a última dezena, é a última unidade. E a unidade ela vai de 1 a 9. Tá? Então, as unidades elas são contadas em uma, certo? Tá? Já nós vamos ver isso aí. A dezena, ela já usa base 10. São contados de 10 em 10. Então, o 8 aqui, ele está representando o valor relativo de 80. Certo? O valor relativo do 8, nesse algarismo, é 80. Né? Ele está na classe das dezenas. E aqui, nós temos o 5, que representa valor relativo do 5 é 500. Ele se encontra na classe, na ordem das centenas, né? Então, a princípio, valor absoluto é o próprio número. Valor relativo é o valor na qual o número se encontra em determinada posição. Então, para mim dizer qual é o valor relativo de um número, eu preciso saber em qual posição ele se encontra. Se é na casa das unidades, se é na casa das dezenas, se é na casa da centena. Vamos ver o que é unidade, dezena e centena agora. Aqui nós temos unidade, dezena e centena. Tá. Unidade é representada pelo conjunto dos números de 1 a 9. Por que de 1 a 9? Porque o 10 ele já vai estar na casa da dezena, porque nós sabemos que uma unidade é igual a 1. Uma dezena é igual a 10 unidades. E uma centena é igual a 100 unidades. Tá? Unidade. Só para facilitar, nós temos aqui o material dourado, né, para representar aqui unidade, dezena e centena. Na classe das unidades, nós utilizamos esses cubinhos pequenininhos, né? Cada cubinho desse que eu tenho na minha mão equivale a uma unidade, né? A uma unidade. Quando eu passo para a classe das dezenas, eu já vou utilizar a barrinha. Essa barrinha ela tem 10 unidades. Então ela representa aqui a dezena, tá? E aí nós temos essa barra maior que tem 10 barrinhas de 10. 10 vezes 10 é 100. Então nós temos aqui a centena, tá? Para facilitar a vida de vocês, vou dar um numeral. Por exemplo, 568. Vamos usar o número anterior que a gente já tinha utilizado. Vamos representar esse número dentro da nossa ordem aqui. Do número 568, quem é a unidade, quem é a dezena e quem é a centena? Fácil nós saber. Nós começamos o número da direita para a esquerda. Direita para a esquerda. Então, sempre começando pela
unidade. Quem que é a unidade aqui? O número 8. O 8 representa a unidade. O 6. Quem que o 6 está representando? Olha a posição dele. Unidade, dezena. Então, o 6 representa a nossa dezena, que seria 60. Né? E o 5 representa a nossa centena. Então, aqui nós temos 568. Certo? Fácil, né? Tá. Vamos agora, essa primeira parte, nós vamos aqui observar a atividade do livro, tá? Na página 14, certo? Nós temos página 14 e página 15, algumas questõezinhas para vocês resolverem. Tudo bem? Olha só.